A gente passa a vida inteira ouvindo pra não julgar um livro pela capa, mas às vezes é muito difícil da gente não julgar. Principalmente em matéria de cinema, quando a gente bate o olho num pôster ou no trailer de um filme e a gente meio que já sabe aquilo que a gente tá indo assistir, ainda mais quando a gente sabe quem tá envolvido no projeto, né? Às vezes o nome de um roteirista ou de um diretor é suficiente pra gente ter a noção plena da obra que a gente vai assistir, do estilo que a gente vai ver, do tom que vai ser assumido nesse filme. E é muito o caso de Batalhão 6888. Filme aí que traz aí uma história real sobre a Segunda Guerra, o que é que se passou na Segunda Guerra. Uma história ali que traz sobre o batalhão da unidade feminina do exército, só que aí é uma unidade composta apenas de mulheres negras. Então vai ter todo um lance, vai ter todo um discurso ali nesse filme, que é um discurso de um filme de guerra, às vezes é um discurso sobre superação, é um filme sobre racismo, é um filme que vai falar muito sobre o importante papel exercido por essas mulheres. E aí o Tyler Perry, à frente desse projeto, o que ele faz? Ele pega toda essa história real, essa história com um baita potencial, que tem realmente uma coisa interessante ali, que não é tão disseminada, né? Não é uma história tão conhecida, tão falada, quando a gente pensa em Segunda Guerra. E aí o Tyler Perry traz isso pro filme e ele consegue reduzir isso ao melodrama mais raso possível. Ele consegue jogar ali na pior forma possível, trazendo uma obra que é completamente rasa e muitas vezes até manipulativa, né? Aquele filme que tá tentando fazer, extrair uma emoção do público da forma mais baixa possível, da forma mais rasa, da forma mais fraca, né, genérica possível. É algo que até meio que já é esperado quando a gente vê os filmes do Tyler Perry. Ele tem uma filmografia que não é uma filmografia que é muito conhecida pela sua qualidade, muita gente critica quando ele faz as comédias dele ou os suspenses dele. São filmes que geralmente eles têm um teor ali de trazer um aspecto racial, que eu acho interessante, eu acho super válido, né, de um diretor fazer isso, Tyler Perry sendo um diretor negro, trazer esse aspecto pro cinema dele. E aqui, quando ele faz isso em Batalhão 6888, a gente pensa que isso vai ter esse aspecto de uma maneira mais interessante, justamente pelo fato de a gente estar assistindo uma história real. Mas aí, na verdade, o Tyler Perry se resume a trazer todos os clichês. Então ele traz os clichês do filme de guerra, os clichês de um filme de superação, os clichês quando precisa falar de racismo, ou precisa falar de, né, do papel das mulheres, de um lado um pouco mais feminista da coisa. E aí ele pega todos os clichês que ele pode, né, todos os clichês que estão na mesa, ele pega pra trazer pro filme, mas ele também acaba potencializando isso ao máximo e acaba reduzindo todo o impacto do filme a isso. A história sobre o batalhão das mulheres negras, que elas estão ali enfrentando uma questão de racismo dentro do exército, né? Muitas vezes elas já estão lidando com uma misoginia dentro do exército, né? Só pelo fato de elas serem mulheres, elas são tratadas de uma forma inferior, mas aí nesse caso a gente ainda tem um lance delas serem um batalhão de mulheres negras, então até isso também, claro, vai ser uma coisa importante para a obra, vai ser uma coisa importante pra trazer pro tema, pra seguir pra discussão. Mas aí o Tyler Perry parece que ele não tá tão interessado em pensar sobre isso, em refletir sobre isso, mas sim simplesmente de jogar essa história na tela, o que, como eu falei, é válido porque a gente não conhece essa história, mas aí, em vez de ele tentar trazer isso de uma forma mais emocional, tentar trazer isso de uma forma mais realmente complexa e refletir sobre o que ele tá falando, refletir sobre a história que ele tem em mãos, ele faz isso da forma mais rasa possível, ele faz isso pra tentar emocionar a gente da pior forma possível. Mas antes de eu continuar falando de Batalhão 6888, eu queria só me apresentar pra quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita pra se inscrever se for novo por aqui, deixa um like nesse vídeo, vai fortalecer bastante meu trabalho. Tô sempre falando de cinema aqui no canal. E agora estamos aí focados na temporada de prêmios, focado aí no Oscar 2025. Esse é mais um vídeo dessa cobertura. Se você gosta de cultura pop, séries, livros, também vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Batalhão 6888, filme do Tyler Perry, que, como eu falei, é um dos filmes indicados ao Oscar 2025. Afinal de contas, ele é um filme indicado na categoria de música, porque ele tem uma música composta pela Diane Warren. Diane Warren, que eu torço muito que finalmente consiga o seu Oscar em 2025. Afinal de contas, eu tô muito cansado de assistir ano após ano os filmes que são indicados por causa da música dela. Geralmente eu tento assistir todos os filmes indicados ao Oscar, e todo ano a gente tem um filme aí que é um filme meia boca, que é um filme que eu não gosto, mas que está ali na lista porque a Diane Warren coloca sua música quase que em um filme descarte, apenas para essa música ser indicada ao Oscar. Ela tem uma estratégia que funciona aí, todos os anos ela é indicada, mas infelizmente nenhum ano ela ganha, então todo ano ela segue com esses filmes mais melodramáticos, e que trazem, claro, uma das suas músicas, colocando o filme na corrida do Oscar, pelo menos para o prêmio de canção original. E esse filme não é muito
muito diferente disso, porque ele é um filme que é basicamente essa relevância, né? E tem a questão da música, que é uma música bonita, é uma música que ela entra na obra de uma forma que ela conversa com a narrativa que está sendo colocada, né? Conversa com a história que está sendo contada, mas no geral é um filme que não tem muito mais a oferecer, e não tem muito mais ali para oferecer narrativamente falando. É uma história que ela é muito forte quando a gente, sei lá, lê sobre ela, quando a gente vai atrás para entender sobre ela. É uma história muito relevante, principalmente para os dias de hoje, porque ela fala de misoginia, ela fala de racismo. Acho que são temas que infelizmente são muito atuais, então acaba que Batalhão 6888 ele mantém essa questão de ser um filme relevante no sentido da sua história, né? O sentido que o que está contando, o contexto dele é muito relevante. Mas quando a gente olha para o filme em si, narrativamente falando, né, cinematograficamente falando, ele é um filme que ele é pouco demais para essa história. Eu acho que inclusive aquelas mulheres que elas são homenageadas, que elas estão tendo a sua história contada, elas mereciam sim um filme melhor. Elas mereciam um filme que colocassem a história delas e trouxessem elas para as telas de uma maneira, por exemplo, muito menos estereotipada. A gente tem um filme aqui que ele é quase uma caricatura em vários aspectos. O Tyler Perry, ele separa ali esses personagens, ele meio que coloca, assim como eu falei que tem a questão de ser um filme de guerra, um filme de racismo, um filme de superação, ele também meio que precisa colocar um estereótipo por personagem. Então a gente vai ter aquela personagem que ela tá ali sofrendo com o luto, sofrendo com a perda ou com trauma. A gente vai ter uma personagem que é aquela personagem que, né, levanta a cabeça, ela tem orgulho de si, ela é aquela personagem que ela se impõe, porque afinal de contas, dentro da situação que ela está, ela precisa se impor, senão as pessoas vão querer pisar nela, vão querer passar por cima dela. A gente vai ter aquela personagem bocuda, que aí tá sempre ali meio mais desaforada, não quer levar desaforo, quer bater de frente, mas sempre de uma forma meio infeliz em vários momentos, né, que acaba causando mais problemas do que resolvendo, e até quando a gente vai olhar para a questão dos desafios a serem superados, porque a gente vai ter outros personagens, que são os personagens que assumem esse lado mais antagônico do filme, que eles também são reduzidos a apenas uma característica, né, ou é o cara que é misógino, ou é o cara que é racista, ou é o cara que é as duas coisas. Os personagens, assim como a narrativa, acabam sendo muito forçados, porque parece que o Tyler Perry ele tá a todo instante tentando extrair alguma coisa do filme, tentando extrair alguma coisa do público. Como é que a gente consegue emocionar, como é que a gente consegue fazer as pessoas se importarem com esse filme. Não necessariamente com essa história, porque a história é interessante por si só, mas com o filme. Então ele tá sempre tentando ali fazer uma frase de efeito, ele tá sempre tentando colocar uma cena de impacto, e tudo isso acaba meio que saindo pela culatra, porque no final das contas a gente acaba não se tornando tão envolvido assim. A gente não se interessa tanto pela obra. A gente tem até essa questão de colocar as personagens, né, a missão impossível delas, que é separar as cartas dos soldados, as cartas que estão ali acumuladas, né, de diversas cartas, incontáveis cartas, que o exército nunca deu conta de enviar as cartas dos soldados, nem enviar e nem realmente direcionar as que eles estão recebendo. Então a gente tem essa coisa de colocar no papel da carta como um ícone de esperança, que é realizar essa tarefa, porque os soldados que estão ali, eles meio que estão sem receber notícias, ao mesmo tempo que as famílias deles também não estão. Então a carta ela acaba tendo esse papel muito importante para trazer esse lance da esperança, esse lance do otimismo, mas até isso fica jogado pela metade, e aí quando a gente tem a questão de como elas conseguem resolver o problema, como essas mulheres, que são mulheres inteligentes, né, tem todo esse lance de discutir a inteligência dessas mulheres para que elas se provem como mulheres importantes, inteligentes e pessoas que agregam dentro do exército, tudo quando o filme se volta para mostrar elas resolvendo esse problema, é tudo de uma forma muito rápida, é tudo de uma forma muito jogada, e eu acho que nunca respeita realmente todo o peso daquilo, né? Todo o peso daquela resolução, todo o peso daquela história, todo o peso da importância que elas exercem. É uma coisa que é dita em vários momentos, mas quando é pra gente realmente sentir, fica ali jogado, fica pela metade. Porque mesmo diante ali das frases de efeito, das cenas de impacto que ele tenta colocar, a gente tem uma história com personagens que às vezes até são carismáticos. Eu acho que a protagonista ela é carismática. A soldado principal, interpretada pela Kerry Washington, ela também é uma personagem interessante, ela também tem uma presença que é boa, a atriz é muito boa, mas no geral não dá pra se envolver tanto, e como eu falei, o filme ele tem essa ausência emocional que eu acho que faz muita falta aqui. Inclusive, é um filme que quando ele vai ali pro lado documental, né, quando ele quer recorrer a uma imagem de arquivo, quando ele tenta costurar isso com a homenagem que a gente tem pra essas mulheres, que foi realmente feita, as imagens que a gente tem, as imagens de arquivo da época, as imagens de arquivo de alguns anos atrás, quando elas foram homenageadas, aí sim é o único momento onde o filme ele consegue extrair um pouco de emoção, onde esse filme ele consegue realmente se tornar emocionalmente envolvente.
E fora isso, infelizmente, acaba sendo esse filme que é pouco demais, esse filme que a gente vê e dá mais vontade da gente parar de assistir e procurar a respeito da história, sei lá, ler na internet, procurar um livro a respeito, um documento, um documentário que seja, pra tentar saber mais essa história, que é uma história interessante, encaixada ali, né, colocada e limitada por um filme que é pouco demais, é pouco em todos os sentidos. Então, para Batalhão 6888, nota 3. Eu perdi as contas de quantas vezes eu queria, assim, só realmente parar de ver esse filme, só pegar o meu celular e procurar a história, procurar o nome ali das pessoas envolvidas. Ao meu ver, a sorte do Tyler Perry é que nessa mesma temporada de prêmios a gente tem Emília Pérez, que é ainda pior, porque senão Batalhão 6888 facilmente seria o pior filme indicado desse Oscar, pelo menos dentre os que eu já vi. E outro filme que também não me agradou tanto, porque eu sinto que vai pra esse lado da caricatura, por exemplo, é Maria Callas. Mas você já assistiu Batalhão 6888? Comenta aqui embaixo o que você achou, ou a sua expectativa pro filme, que eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.